Marcos, capítulo 6. Abra-se as suas Bíblias e depois mantenha aberta para nós fazermos o seguimento da leitura. Marcos, capítulo 6. Eu quero ler convosco os versos 14 ao 29. Marcos, capítulo 6, do 14 ao 29, diz assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: É Elias. E ainda outros: É profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-la no cárcere. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e que o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o doamente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: Se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E esta respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que sem demora me dês num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram e levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Que o Senhor Santo Espírito abra os nossos corações e ilumine as nossas mentes, para que nós possamos entender toda esta palavra desta manhã. E dessa forma, Senhor, que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam alegres, agradáveis na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo: Amém e glória a Deus. Estamos perante mais uma porção do Evangelho de Marcos. Eu queria que você notasse uma coisa muito importante. E nada acontece sem um objetivo. Marcos parou de narrar os milagres de Jesus. É o único evangelho que faz isso. Mas nós já vamos perceber porquê. E para nós percebermos isto, nós vamos à última mensagem, a mensagem anterior. Nós vemos que Jesus chama os 12 apóstolos e os comissiona, ele os envia em missão especial, como se fossem seus representantes, como se fosse ele mesmo a ir às cidades circunvizinhas por toda a Judeia, por toda a Galileia. Ele deu-lhe várias recomendações para mostrar a eles e a nós, e nós entendemos isso na mensagem anterior, qual é a simplicidade da proclamação do Evangelho. Jesus mandou os discípulos em simplicidade, em total dependência de Deus e da misericórdia alheia. Nós entendemos várias coisas. E quando eles chegaram,
Eles vinham alegres, eles vinham exultantes, porque eles diziam: em teu nome os demónios fogem, os doentes são curados, grandes maravilhas se fazem em teu nome, e eles voltaram. Neste interregno existe um parênteses no Evangelho de Marcos. Nós não sabemos onde é que Jesus esteve, nós não sabemos o tempo que estes 12 apóstolos estiveram fora, nós não sabemos nada. Existe um parênteses aqui. E aqui Marcos vai registar a reação do rei Herodes e do povo face ao ministério de Jesus. E nós vemos aqui nos versos 2, e uns diziam que João Batista tinha ressuscitado. Portanto, aquele Jesus não era mais nem menos do que João, aquele que pregava lá no Jordão e aquele que o Herodes mandou cortar a cabeça. Outros diziam ainda: não, é Elias, é o profeta Elias, porque eles estavam na mente deles que João Batista era muito parecido, muito similar a Elias. Então, conforme uns diziam que era João que tinha ressuscitado, os outros diziam logo: é João e Elias, o poder é grande. Outros diziam ainda: é profeta como os outros, como Isaías, como Oseias, como Malaquias, como Jeremias. Ele é um profeta. E eles atribuem todos os poderes de Jesus, e lembrando que nós já vamos em quase 2 anos, ou 2 anos do ministério de Jesus, eles atribuem todos os poderes a João Batista. Repare, o povo era tão fechado de coração que estavam vivos João e Jesus operando milagres, e mesmo assim disseram que Jesus era a ressurreição de João Batista. Veja a mentalidade daquele povo, e olha que não é muito diferente nos dias de hoje. Muitas vezes a verdade está à nossa frente e nós não a queremos ver. Não é nós não a vemos, é nós não a queremos ver. Nós não a queremos aceitar. E Marcos faz agora uma pausa, porque sabemos que o objetivo do Evangelho de Marcos é demonstrar todas as obras, atitudes e ações de Jesus, mostrando como ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mostrando 100% da sua divindade e 100% da sua humanidade. Mas ele agora pausa aqui. Ele agora vai abrir aqui um parênteses. Parece que Jesus sai de cena. É o único Evangelho que faz isto, mais nenhum faz isto. E porquê é que ele faz esta pausa? Porquê é que ele faz do 14 ao 29, ele tira Jesus daqui de cena? Para mostrar e para explicar a repercussão futura que o ministério de Jesus vai sofrer por causa da morte deste homem. Ou seja, o Marcos vai mostrar, e vai nos mostrar hoje, que aquilo que aconteceu a este homem justo, diz aí a Bíblia, é um homem justo, temente a Deus, homem justo e santo, mas ele teve uma morte horrível. E Marcos vai explicar, através da morte deste homem, o que é que se vai passar daqui lá à frente. Ele vai preparar os seus leitores. Aprendemos aqui com este parênteses de Marcos que o Evangelho vai-se sempre expandir. Ninguém consegue travar o Evangelho. Seja lá quem for, seja lá das maneiras que for, ninguém vai conseguir travar o Evangelho. Mas essa expansão, ela pode ser à custa de vidas humanas, vidas de homens justos e santos. Você não está livre disso. Eu não estou a assustar, mas você não está livre disso. Por isso é que hoje choca-me, claro, mexe comigo, mas não fico espantado quando eu vejo cristãos a serem mortos por causa do Evangelho. João Batista foi morto por causa do Evangelho. Jesus foi morto por causa do Evangelho. Os 12 apóstolos foram mortos por causa do Evangelho. Por que é que eu não posso? Não serei eu discípulo de Cristo também? Não serei eu um mensageiro de Cristo, um representante de Cristo, um comissionado de Cristo? Então, se sou, eu tenho que estar sujeito e ficar à espera, desejando a Deus que não, lógico, mas ficar à espera que se alguma coisa acontecer, vai acontecer. Se estiver debaixo do projeto de Deus, vai acontecer.
E a narrativa desta morte de João faz com que nós fiquemos preparados, ou os leitores daquela época ficassem preparados para depois a narrativa lá de Marcos 15, 14, 15 e 16, que é a narrativa da morte de Jesus. Nada os vai afetar já, porque eles já estavam preparados. Vamos aqui rapidamente a esta passagem. A morte de João Batista. Eu entendo que dos versos 14 ao 16, Herodes interpreta o ministério de Jesus à luz da sua própria consciência. Herodes estava com a consciência pesada. Eu entendo que ele não estava bem ligando Jesus a João Batista. O que ele estava justificando a sua consciência pesada por causa do ter mandado matar. Ele diz aí no verso 16, não é nada Elias, não é profetas, não é nada. É que ele é João, porque ele veio para se vingar. Eu mandei matar, agora ele veio-me atrofiar o juízo. Mas isso não era porque ele estava reconhecendo o poder do ministério de Jesus. Ele estava de consciência pesada. Muitas vezes nós arranjamos justificações por causa da nossa consciência pesada. Quem era este Herodes? Ao contrário do que a Bíblia diz, este Herodes não era rei, nem nunca foi rei. Ele era um tetrarca. Lá, os outros evangelhos, por exemplo, Mateus e Lucas falam de tetrarca. Tetrarca era um governador eleito ou nomeado pelo imperador romano para governar as províncias da Judeia e da Galileia. A Bíblia chama de rei, mas ele nunca foi rei e nem poderia ser rei, porque o rei de Israel foi sempre designado por a própria vontade de Deus. Este Herodes é o Herodes Antipas, o filho mais velho de Herodes o Grande. E este Herodes era governador da Galileia e da Pereia. Mas ainda havia mais 3 Herodes, ou ainda houve aqui mais 3 Herodes, que é Herodes Filipe, que era governador da Tureia e da Traconitas, que é este Herodes Filipe que fala aqui na Bíblia, cuja mulher Herodes Antipas casou, ou roubou, ou não sei como é que eles inventaram aquilo, porque a Bíblia também não diz. Mas também não é importante. Existe ainda um outro terceiro Herodes, que é o Herodes Arquelau, que foi governador da Idumeia, da Samaria e da Judeia. E existe, por último, o Herodes Agripa, que foi governador da Judeia na época de Paulo. Este Herodes Agripa ocupou o lugar deste Herodes, porque este Herodes quis fazer uma carta para o imperador romano para que lhe desse o cognome de rei. E o imperador disse, não, governador ainda vai que não vai, agora rei não. E então este Herodes acabou por ser corrido da governação da Galileia e da Pereia e foi ocupado pelo Herodes Agripa, que foi na época de Paulo. Portanto, já disse que Mateus e Lucas o intitulam como tetrarca, porque é um governador e não rei. Agora veja, Herodes recebe, ele está lá sossegado na sua vidinha, com a sua consciência pesada, ligado à sua governação, à sua mulher, à sua afilhada ou enteada Salomé. Mas ele recebe a notícia da pessoa de Jesus, não como sendo um homem normal, mas a notícia que chega a Herodes é que ele tinha poderes e autoridades extraordinárias e com uma mensagem bastante estranha para a região e para a época. Curiosamente, João Batista aparece no Jordão exatamente igual. Não com tantos poderes extraordinários, mas a mensagem de João Batista era exatamente a mensagem que Jesus continuou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E João foi morto por causa da palavra arrependei-vos. E hoje pessoas estão morrendo porque não querem ouvir a palavra arrependei-vos. Hoje pessoas ficam escandalizadas. Eu vou falar da minha pessoa. Há pessoas que ficam escandalizadas quando eu digo arrependei-vos. O pecado traz morte e a morte não traz salvação com certeza absoluta. E as pessoas ficam escandalizadas. Existem pessoas que me escrevem e dizem, você é um pastor muito duro.
porque só está a falar em morte, em pecado e em arrependimento. E eu fico pasmado, porque se eu sou duro, Jesus era o quê? A maior mensagem dele foi essa: arrependimento, morte e pecado. A mensagem do Evangelho fala de pecado, fala de morte, fala de arrependimento. Você só pode ser salvo se arrepender. Então, se eu sou pastor muito duro, então Jesus era uma rocha. Bem, realmente eu era a rocha, mas eu era uma rocha muito grande, era tipo uma montanha dos Himalaias. Há pessoas que não querem ouvir essas mensagens. Aqui o mais estranho, meus amados irmãos, e esta passagem está repleta de coisas estranhas. Marcos já era um artista a escrever, um artista a contar histórias. O mais estranho é que aqui no verso 14, veja o que é que diz. Verso 14. No final do verso 14. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Verso 15. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Curiosamente, as pessoas fora da família de Jesus intitularam de Jesus de profeta. A família lá em Nazaré correu com ele, não acreditou. Curioso, não é? Curioso. Herodes atribui o poder de Jesus por duas razões. Primeiro, a consciência de culpa, que eu já falei, está lá no verso 6, e depois por causa da similaridade da mensagem de Jesus. Porque Herodes sabia aquilo que João falava. E Herodes era íntimo de João. Herodes sabia a mensagem de João, conhecia a mensagem de João, e quando foram dizer àquele Jesus: anda para aí, o Nazareno, e anda dizendo para arrependermos, está chegado o reino dos céus, e ele pensou assim: olha, é João Batista, eu estou a ouvir as mesmas palavras, as mesmas coisas. Qual foi a causa desta interpretação? Porque ele mandou matar João contra a sua consciência. Ele não queria matar João. Diz aí dos versos 17 ao 29, ele não queria. Ele gostava de João. Ele ouvia João. Ele escutava João. Ele admirava João. E ele escondeu João, porque ele mandou fechar João num calabouço, sozinho, para que ninguém o importunasse. João aparece na cena bíblica no início deste Evangelho. Mas João aparece na cena bíblica, lá no capítulo 1, de uma forma estrondosa. João tinha centenas de milhares de seguidores. Chega-se a uma parte na Bíblia que diz que João tinha mais discípulos que Jesus. João aparece na cena bíblica na forma mais estranha que alguém pode aparecer. Imagine eu, agora pego nesta igreja e amanhã tenho a igreja com 500 pessoas. Assim, do nada, de um momento para o outro. Muitos destes seguidores foram levados a pensar que ele era o Messias prometido lá em Malaquias, em Isaías e em Jeremias. Muitos olhavam para João Batista, muito embora ele dizia... Vamos lá rapidamente ao capítulo 1, quer ver? No verso 7 diz assim: e pregava dizendo: após mim, olhe para mim. Veja se as pessoas eram ou não eram cabeças duras. Está muito claro para mim aquilo que João falava. Ele dizia: após mim, depois de mim, a seguir a mim, não sou eu, é outro, vem aquele que é mais poderoso do que eu, e do qual eu não sou digno de que, levando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Porquê? Porque eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Após mim. Mas aquelas pessoas eram tão cabeças duras que eles pensaram, olharam para João Batista e disseram: não, este é o cara, este é o tal. Pode aparecer lá quem quiser, porque este é que é o cara, este é que é o tal, este é o Messias prometido. Mesmo quando Jesus é confirmado pela voz do Pai, que o Pai diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando ele saiu das águas do Jordão,
mesmo vendo essas coisas, mesmo vendo o Espírito Santo descer do céu em forma corpórea, em forma de pomba, e pousar sobre Jesus, confirmando o seu ministério, mesmo vendo ele ir para o deserto, mesmo vendo as curas, os milagres, os prodígios, as maravilhas, os mais diversos faces da autoridade que Jesus tinha, João era o Messias. Vou-me atrever a dizer aqui hoje uma coisa. Ainda não disse nenhuma, mas vou dizer já hoje. Há muitos que veem os milagres de Jesus na vida das pessoas, mas fazem dos pastores os Messias. Fazem dos pastores os caras, os tais, os super espirituais, mas não veem os milagres que acontecem na vida das pessoas. E não é o pastor que opera milagres. Amém, igreja? Foi só aqui um parênteses que eu também faço aqui à mensagem. João chamava ao arrependimento. E curiosamente, antes de ir aí, Jesus é confirmado pela voz do Pai e logo em seguida João sai de cena. Mas não se vê mais os evangelhos falar assim tanto de João como aqui no capítulo 1. João sai de cena dando lugar à cena ministerial, à cena da autoridade, à cena do poder ungido, a Jesus. Ele sai, ele vem para trás. Mas ele não deixou o ministério. Porque quando Jesus vai lá para a Galileia, e quando Jesus começa a circundar pela Galileia, ele estava pelo Jordão, pregando na mesma. Ele continuava batizando pessoas no Jordão. Amém? O que é que você entende isto? Embora não se fale mais nele, ele não sai de cena. E ele pregava arrependimento tanto a pessoas comuns como às próprias autoridades. Diz a Bíblia. Verso 18. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João estava dizendo: ó Herodes, arrepende-te, porque tu estás pecando. Não é lícito tu possuires a mulher do teu irmão. Ele falava às autoridades e as autoridades ouviam. Porque, verso 19, verso 20, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e tinha-o em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Curiosamente, nós hoje falamos a pessoas comuns e pessoas menos comuns. Mas as palavras que eu mais ouço são estas, e passo a citar: você não tem nada a ver com a minha vida. Quem é você? De onde é que você me conhece? Com que autoridade é que você me fala isso? Essas são as palavras que mais ouço neste mundo. E durante alguns aconselhamentos. A dinastia dos Herodes era tida nesta altura como a dinastia da imoralidade. A família dos Herodes não tinha nada a ver com o povo de Israel. Não tinha nada a ver com as tribos de Israel. A família dos Herodes foi imposta pelos os imperadores romanos para governarem as províncias da Galileia e da Judeia. Agora repare, porque é que Antipas não podia casar com Herodias? Se ele não tinha nada a ver com o povo de Israel, se ele não tinha nada a ver com a lei, porque é que João falava: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão? Se você quiser ir lá comigo num instantinho a Levítico, no capítulo 18, verso 16, se você quiser, se não quiser ouça só, confiando na minha palavra. Se não confiar, tem que abrir a sua Bíblia. Levítico 18, 16 diz a palavra de Deus, a lei de Moisés: a nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, porque é a nudez do teu irmão. A nudez da mulher do teu irmão não a descobrirás, é a nudez do teu irmão. E depois no capítulo 20, verso 21 diz: se um homem
tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, e descobriu a nudez de seu irmão, e ficarão sem filhos, ou seja, ficarão amaldiçoados. O que João queria fazer passar é que a lei de Deus era para todos, independentemente se ele fosse da geração de Israel ou não. O que João estava aqui a dizer é que a lei de Moisés não só cobria o povo de Israel, como cobria todas as nações. O que João estava aqui dizendo é que a lei de Deus é para todos, e não só para alguns. Você está a entender isto? Apesar disso, apesar do desejo da sua mulher de querer matar João, porque é que Herodes estava ainda indeciso? Ele podia dizer assim: bom, eu sou o governador, ou sou o rei, como queriam lá chamar. Qual é o problema? A Herodias quer a cabeça, quer o João morto, eu o mato. Mas porque é que ele porque é que ele não estava indeciso em matar João? Primeiro, porque ele temia o povo. E o povo, João caiu nas boas graças do povo, melhor que Jesus. E então Herodes temia o povo. A segunda é que João exercia influência sobre ele, está aí nos versos 19 e 20. E a terceira é porque Herodes estava dividido por causa do seu erro, por causa da sua consciência. Ele dizia assim: se eu mato João, o povo vira-se contra mim. Não há nenhum governante que queira ver o povo voltado contra si. Eu não posso matar João porque ele aconselha-me, ele fala, ele até me acalma o coração. E segundo, eu não posso matar João porque ele tem razão. Eu é que roubei a mulher ao meu irmão. Eu errei. E nesse interregno, Herodes foi andando, colocou João na prisão e foi vivendo com a sua consciência pesada. Ele foi vivendo com aquela mulherzinha. Olha que se há mulheres más, esta era uma delas. Ninguém merece uma mulher destas. Eu agora deixo que eu lhe diga uma verdade, que o que é que você guarda no seu coração. Não deixe para amanhã o que pode decidir hoje. Porque quando o tempo passa e você não decide, o tempo vai decidir por você. O que é isso, pastor? Não percebi, mas eu vou lhe explicar. Herodes estava calmo. Mas eu ia deixando. Pode ser que a coisa se esqueça. Pode ser que a Herodias fique mais calma e me deixe soltar João. Pode ser que até João morra sozinho e eu já não tenho problemas com isso. Herodes foi deixando passar o tempo. Mas quando a gente deixa o tempo passar, o tempo vai decidir por nós. Quando formos para decidir, já está decidido. Diz aí a Bíblia aí, verso 21. E chegando um dia favorável. Favorável a quem? A Herodes? Não. Favorável a Herodias. E chegando um dia favorável. Existem dias favoráveis contra si. E você tem que estar atento. Tem que ficar esperto. E não deixe que seja o tempo a decidir por si. Atue, decida. Chegou o momento favorável. O que foi este momento favorável? A primeira e único sítio na Bíblia que fala é aniversário natalício. É o primeiro e único lugar, não existe mais lá nenhum. Este dia favorável foi o aniversário do Herodes. E quem estava lá? Dignatários. Dignatários é os governantes mais próximos, as pessoas de maior relevo junto a Herodes. Estavam lá os oficiais militares, que eram aqueles que comandavam todo o exército, que sustentava a autoridade de Herodes. E estavam lá os principais da Galileia, que estes são os herodianos, o partido político de Herodes. Portanto, estava lá muita gente importante. E o outro momento favorável foi a astúcia destas duas mulheres. Porque diz a Bíblia, verso 22, principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes. Existem vários comentários dos estudiosos da Bíblia que este agradou a Herodes ele estava embriagado.
E não é muito difícil entender isso ou aceitar isso, porque isto era uma festa de aniversário. E possivelmente Herodias e sua filha Salomé, também não está aí na Bíblia, mas eu fui à procura, elas deixaram que a festa avançasse para que o vinho começasse a correr. E, ao contrário do que muita gente diz, em Israel o vinho tem álcool. Não é cá sumo de uva, não é cá mosto, nem vinho doce. O vinho lá tem álcool e tem mais álcool que aqui em Portugal. O vinho lá chega a cobrir os 17, 18, 19 graus. Portanto, o vinho que corria nas veias daqueles homens embriagava. Amém? É só uma parte, só para a gente aprender mais uma coisa. Então, eu entendo assim, debaixo da embriaguez. Até porque há comentários, há escritos históricos que dizem que Salomé que era muito formosa, a filha de Herodias era muito formosa. Ora, um homem embriagado começa, e não devia ser, esta dança não devia ser balé, nem tango, nem valsa. Devia ser as danças sensuais daquela época e que nós conhecemos no Oriente Médio, e ainda hoje nós vemos algumas danças daquela zona, são bastante sensuais. Ora, um homem embriagado, cheio de arrogância, centrado no seu trono, rodeado com pessoas importantes, olhando para aquela jovem, formosa, bonita, dançando daquela forma, imagina o que é que começou a passar na cabeça daquele homem. E Herodias, ela sabia que aquilo ia provocar o Herodes. E aí, ele promete o impensável. Você lê e não nota. Porque ele diz assim: pede-me o que quiseres e eu te darei. Verso 22, final verso 22. E jurou-lhe, verso 23, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Para si é normal, não é? Mas não é normal porque ele não podia dar metade do reino, porque ele não era rei. Ele promete o impensável, prometeu o que não podia e foi obrigado a fazer o que não queria. E quando o tal momento favorável chega, nós muitas vezes queremos ainda agarrar a cauda do problema e fazemos coisas que não queremos fazer. Que não queremos fazer. Porquê? Porque não decidimos a tempo. Não demos valor ao tempo que o tempo nos dá. E quando as coisas fogem do nosso controle, nós tomamos atitudes que nos vão prejudicar. Nós vamos prometer aquilo que não temos e vamos fazer aquilo que não queremos. Herodes se entristece com o seu próprio erro. Ele já andava de consciência pesada porque tinha mandado prender João e tinha mandado matar João. Mas agora ele fica triste porque ele viu, apesar da sua embriaguez, ele viu o erro que cometeu. Porque ele colocou acima de tudo, até da sua própria consciência, aquilo que mais amava. A sua mulher e a sua reputação. Porque diz aí no final do verso 26... Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento. Qual juramento? Aquilo que ele fez a Salomé. E dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Ou seja, ele colocou a sua arrogância, ele colocou a sua reputação, ele colocou os seus convidados, ele colocou a mulher acima da própria consciência. Que lições que este parênteses de Marcos nos dá? Que lições? Muitas vezes nós saímos derrotados nas nossas vidas porque não estamos atentos aos dias que não nos são favoráveis. Há dias favoráveis que é favorável, mas é para nos derrotar. Nós temos de estar atentos aos dias que não nos são favoráveis. Eu costumo dizer, às vezes vale mais fechar em casa e estar lá sossegado. Não sai, não faz asneira. Você está a entender o que eu estou dizendo? Tem o meu filho e tem a minha esposa que podem testemunhar. Há dias que eu não saio de casa só para não fazer asneira, ou porque estou enervado, ou porque estou chateado, ou porque estou aborrecido, ou porque... Vários dias não favoráveis a mim e eu prefiro me fechar em casa, visto o meu pijama, e vou para o computador, vou ler a Bíblia, vou dormir, vou fazer o que eu quiser, menos sair para a rua. Você está a entender isto?
Este aniversário termina com uma vingança macabra. Deve ser muito complicado. Eu não consigo imaginar. Porque repare que a maldade destas duas mulheres foi tanta que ela foi para a mãe e disse: oh mãe, olha, já está na minha mãozinha, tudo. Ele disse que me dava metade do reino. O que é que eu vou pedir? Um carro, um Ferrari, um iate? E ela disse: não, que é nada disso. Quero a cabeça de João. Herodia já foi maldosa, sim ou não? Salomé foi mais ainda. Porque Salomé diz assim, verso 25, no mesmo instante, voltando, a cabeça de João Batista, verso 25, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora. A mãe não disse sem demora. Pois não? A mãe só disse: eu quero a cabeça. Mas ela disse para o rei: quero que sem demora, já mais cruel ainda, sem demora, me dês num prato a cabeça de João. A mãe também não pediu num prato, num saquinho de plástico do continente servia. A filha quis ter ainda mais que a mãe, sem demora e num prato. Imagine o que é a cabeça de João entrar num prato, devia ser um prato de ouro ou um prato de prata, no meio daquele aniversário todo. Imagine como é que acabou aquilo. Situação mais macabra. Mais macabra. O que é que nós podemos aprender com este fugir da narrativa normal de Marcos? Primeiro, sem dúvida nenhuma, meus amados irmãos, Deus submete os seus servos mais fiéis a sofrimentos e até a mortes horríveis. Não se admire, amado irmão, não se admire você que está a me ouvir lá em casa. Muitas vezes, por causa do projeto de Deus, por causa do plano de Deus, nós temos que passar por coisas que não lembram a ninguém. Muitas vezes sofrimento, muitas vezes dor, porque Deus os entrega. Deus não vai baixar o padrão. Deus entregou o seu Filho à cruz e Ele não baixa o padrão consigo. Se você tiver que ser entregue por Deus à cruz, você vai ser entregue por Deus à cruz. Você tem que entender isto? E Marcos está preparando os seus leitores. Marcos está nos preparando para a morte de Cristo, para o choque da morte de Cristo. Ao contrário do que muita gente fala aí, e que eu estou farto de combater, porque é uma heresia, é uma mentira, são palavras, ensinamentos, doutrinas antibíblicas, não está na Bíblia. Deus nunca falou que o cristão está isento, o cristão está numa redoma, está protegido, nada o vai perseguir, nada o vai fazer sofrer. É mentira. Está aqui provado, está bem claro, que o seu servo justo e santo foi entregue às mãos deste Herodes e ser decapitado. Se você for ver ao livro de Atos, todos os outros apóstolos, das mortes mais horríveis, o próprio João foi 2 vezes a um caldeirão de óleo a ferver e não morreu. Você está a entender isto? Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi o que foi decapitado. Ao fim de um tempo interminável, numa masmorra romana, sozinho, velho, cansado, cheio de frio. Que isenção é que trouxe, que veio à vida de Paulo? O que é que Deus protegeu a Paulo? Nada. Então, meu amado irmão, não acredite quando lhe dizem assim que você, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você nunca será atingido. Não acredite. Porque no dia que você for atingido, você vai abandonar a igreja, você vai abandonar a fé, vai maldizer a Deus e vai-se embora para a vida do mundo outra vez. Porque foi mal ensinado. Deus os entrega. Nós temos que estar preparados para isso. E muitas vezes, Deus nos entrega a sofrimentos, a problemas, a perseguições, para mostrarmos, através do nosso sofrimento, aos outros o que é que nós merecemos. O que nós merecemos é mesmo sofrimento, o que nós merecemos é mesmo morte. Aquilo que Cristo sofreu lá na cruz, aquilo que Ele sofreu, a morte que Ele sofreu era nossa. O merecimento da raça humana é morte e sofrimento.
O segundo ponto que nós podemos aprender é que muitas vezes, e olha o que eu vou dizer agora, que é muito importante isto que eu te vou lhe dizer. Muitas vezes nós podemos estar debaixo da influência do Evangelho. Conhecemos o Evangelho, ouvimos o Evangelho, aprendemos o Evangelho, mas nunca vamos dar o passo decisivo. Por que é que diz isso, pastor? Herodes podia-se ter arrependido. Herodes podia-se ter convertido, porque ele dizia, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando de bom momento. Herodes gostava daquilo que João falava, mas nunca se converteu, nunca se arrependeu. Por isso, meu amado irmão, eu vou-lhe dizer uma verdade esta manhã, mais uma. 50% dos jovens que nascem na igreja hoje vão abandonar. Não é porque nasceu na igreja, não é porque o pai o trouxe para a igreja, que eles vão ficar para sempre na igreja. Isso tem que ser, tem que haver um ensinamento, um treinamento à criança, para ela andar debaixo do Evangelho, mas tomar passos decisivos na sua vida. Você entendeu o que eu disse? Não é por estar na igreja, não é por nascer na igreja que as coisas vão andar bem. Muitas vezes nós estamos debaixo da influência do Evangelho. E este agora é para os mais velhos. Estamos debaixo da influência do Evangelho, estamos debaixo do ensinamento do Evangelho, estamos debaixo do treinamento do Evangelho. Mas só não somos salvos e abençoados porque não queremos renunciar àquilo que nós mais amamos. Não queremos abrir mão. Eu estou cansado de dizer, estou careca de dizer, cristianismo é renúncia. Cristianismo é abrir mão, é largar. Cristianismo é livrar-me daquilo que me prende neste mundo. Cristianismo é dependência total de Deus. Mas às vezes as coisas que nós mais amamos nos prendem. E eu falo para aqueles montes de pessoas que eu aconselho. Pastor, mas eu tenho que dar atenção ao meu marido. Então vá dando atenção ao seu marido e vá desprezando a Deus. Pastor, mas a minha esposa não é sempre igreja, eu tenho que passear com ela, tenho que lhe dar um ar no campo, na praia. Continua assim. Continua assim. Quanto mais você der importância àquilo que mais ama, menos importância você está a dar a Deus. Amém, igreja? Eu queria dar 3 palavras para aplicarmos esta palavra à nossa vida hoje. Porque, embora, por incrível que pareça, nada mais nos ensina do que do 14 ao 29. Eu consigo tirar aqui, eu podia estar aqui pregando 5 horas de tirar lições disto para mim, para a minha vida. Eu só quero dar 3. Se você acha que o Evangelho é a verdade, se você simpatiza com este Evangelho, se você gosta de ouvir este Evangelho, então é hora de renunciar. É hora de renunciar e assumir esse próprio Evangelho na sua vida. Amados irmãos, se há mensagens mais perigosas pregadas numa igreja, esta é uma delas. Sem dúvida alguma, esta mensagem é politicamente incorreta de se pregar numa igreja. Olha, eu não falei para massajar o seu coração. Eu não falei para você ouvir aquilo que você quer ouvir. Eu não lhe dei as alegrias nenhumas, porque você afinal não é nenhum vencedor. Você afinal a sua prancha de surf da fé está partida. E você um dia pode cair e se afogar. Se há mensagem que não se deve pregar, esta é uma delas, mas eu vou pregá-la sempre, porque este é o Evangelho que eu acredito. E se é o Evangelho que eu acredito, então eu vou ter que renunciar. Eu vou ter que tomar uma atitude. Eu vou ter que assumir este Evangelho. Pergunto-lhe a si e a toda a gente que me ouve. Quem é o dono do seu coração? Quem é o dono da sua vida? A quem você quer mais agradar? Conforme a sua resposta. Assim você vê se está ou não está inserido neste Evangelho. Segunda palavra. É para aqueles que Deus tem abençoado com uma vida boa, tranquila, na paz. Não se apegue a isso. Não se prenda a isso.
Porque você hoje pode estar em paz e amanhã o projeto de Deus muda. E você vai se arrepender. Você vai se frustrar, vai desanimar. Você vai perguntar que Deus é este, então deixou de me abençoar? A janela do céu já não se abre, está emperrada? Não. É que Deus tem projetos que você não sabe. Você não conhece. Não se apegue a isso. Não se acostume com isso. Eu já tive boas coisas, já tive mais coisas. Parece-me que estou a ter boas coisas outra vez, mas amanhã pode ter mais coisas outra vez. Faz parte de um projeto que não é meu. Eu não sou o autor. Cristo é que é o autor e consumador da minha fé. A minha vida foi designada através do sangue de Cristo vertido naquela cruz. Portanto, se eu hoje tiver, glória a Deus, se amanhã não tiver, glória a Deus na mesma. Por isso é que Paulo diz, em tudo dai graça, em tudo o que? Em tudo. Até nas lágrimas, até no choro, mas também nas alegrias. Mas, amado irmão, não se apegue a isso, não se acostume com isso, porque existe uma hora em que o curso da vida pode tomar outro rumo. E você vai se frustrar. Você vai desanimar. Que privilégio, meus amados irmãos, que Deus nos dá de ouvir o Evangelho, mesmo que seja em cadeias, mesmo que seja em prisões. Que privilégio que Deus nos dá de ouvir este Evangelho, mesmo que seja em plena angústia, no mar da maior tempestade. Que privilégio. Que privilégio. Que Deus nos ajude a preservar a fé e a esperança em Deus. Que Deus nos ajude a confiar, a ser fiel em Deus. Independentemente daquilo que nos rodeia. Eu diria melhor ainda, que Deus nos ajude a permanecer fiel até à morte. Até à morte. Que Deus derrame graça sobre cada um de nós, sobre cada vida que me ouviu esta manhã. Que Deus derrame graça e misericórdia e que Deus os abençoe. Eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, por esta manhã. Eu te louvo, Senhor, por esta palavra. Verdadeiramente esta é a palavra do Evangelho. Verdadeiramente esta é a palavra da salvação. Verdadeiramente esta é a palavra que liberta, que cura, que salva, que restaura. Porque ela nos retira, Senhor, todas as nossas ilusões mundanas e nos coloca, meu Pai, nas Tuas mãos, confiando na Tua providência, confiando no Teu cuidado, confiando, Senhor, na Tua condução acerca da nossa vida. Nos enche de graça, meu Deus, nos enche de graça, para que, embora nas horas mais negras, os nossos lábios Te louvem, como só Tu és digno de ser louvado. Eu oro assim, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo concorda e diz comigo amém. E glória a Deus.